aleluia, 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 aleluia. Eu de nada me glorio, a não ser da cruz de Cristo. Vejo o mundo em cruz pregado e para o mundo em cruz me avisto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que é um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, mas como os homens. Então chamou a multidão com os seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do seu coração e deixa a luz do céu entrar. O Padre falou em outras oportunidades, em homilias passadas. Quando se trata do Evangelho de Marcos, poderíamos vê-lo em 2 partes, né? E o divisor seria o Evangelho de hoje, aonde a primeira parte, onde Marcos mostra os feitos de Jesus, seus milagres e curas, para tentar mostrar ou fazer aos seus interlocutores descobrirem quem é esse. E esses sinais foram mostrados: cegos enxergando, surdos ouvindo,
mudos falando, aleijados levantando, pessoas tendo os seus demônios expulsos. Ou seja, esses sinais que acompanham, né, o Messias. Né? Aqui Jesus dirige uma pergunta, ele quer saber que essas pessoas que viram ele fazer essas coisas, essas pessoas que ouviram falar que ele fez essas coisas, quem eles acham que eu sou? Né? A resposta é variada, mas segue uma tradição, tem-se um consenso, deve ser uma espécie de profeta. Tanto é que eles dizem, é Elias, considerado o profeta. João Batista, que também era visto meio como profeta, mas também que por muitos foi até entendido que ele seria o Messias pela sua vida e pregação. Não, mas algum profeta, algum dos profetas por aí. Então pergunta aos discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? E na voz de Pedro soa, né, essa revelação daquilo que já se faz presente pelos sinais. Tu és o Messias. Messias esperado pelo povo de Israel para a salvação. Só que aí acontece uma virada de chave que abre para a segunda parte. Jesus começa a ensinar que tipo de messianismo é o dele. Porque não sei se vocês sabem, houve muitos messias antes de Jesus. Pessoas que faziam certas coisas, agora é o Messias. Então, talvez seja mais um, né? E aí Jesus começou a ensinar para eles, olha, o Filho do Homem vai ser preso, vão judiar dele, né? Vão fazer ele sofrer, ele vai ser desprezado pelos doutores, pelos mestres da lei, os fariseus, vão matá-lo, vai morrer e vai ressuscitar 3 dias depois. Aí acontece um choque. Um choque porque na compreensão, embora existem textos que mostram como é esse Messias apresentado como servo sofredor, que nós ouvimos na primeira leitura, mas a concepção judaica da época era o Messias vir herdeiro de Davi. Davi era ungido do Senhor, que conduziu Israel e fez muitas incursões contra outros povos e venceu-os em batalha, elevando o nome de Israel e do Senhor Javé. Então, como viviam ali sob o domínio de Roma, se esperava que o Messias viesse, que convocasse e formasse um exército, que partisse para a luta e devolvesse essa glória davídica, né, da época passada. E de repente Jesus vem dizendo que vai sofrer, que vai ser rejeitado, que vai morrer, parará. Então isso assusta, então Pedro fala para ele, repreende. Aqui não diz, outras passagens, né, que isso nunca te aconteça, Senhor. Não vamos permitir um negócio desse. Não é? Só que o que Pedro não entendeu, contrariando a mentalidade que vinha vindo, a palavra de Deus também fala das características do Messias como servo sofredor. Nós ouvimos a primeira leitura. Não rejeitei as costas aqueles que me batiam, aqueles que cuspiam na minha cara, ou arrancavam a minha barba, não fiz nada, né? Aguentei tudo em silêncio, né? Tal. Vocês podem ver a primeira leitura. Então, esse Jesus está mostrando que sim, ele é o Messias, mas ele veio salvar, não como eles estavam pretendendo, mas eles veio salvar através do amor que passa pelo sofrimento. Ou seja, falando de uma forma diferente, ele veio salvar obedecendo ao Pai, numa entrega de amor por nós. E ao encontrar com o ser humano, isso pôs em xeque, e aí essa dimensão dessa entrega entrou em proporções de dar a vida. Por isso que ele vai dizer, não há maior amor do que aquele que dá a vida.
Se você pega um parâmetro, não há maior falta de amor, ou não há egoísmo maior do que tirar a vida do outro. Assim como no outro lado, não há amor maior do que dar a vida pelo outro. Aí no meio tem os parâmetros, né? Quanto mais eu amo, mais eu dou a minha vida, né? Aliás, reconstruindo o pensamento, eu dou sempre a vida por aquilo que eu amo. A pergunta é, quem eu amo, né? Quem eu amo. Então chocou. E aí Jesus chama Pedro de Satanás, palavra que significa adversário, aquele que se colocou contra, aquele que se colocou como obstáculo, aquele que contra-atacou. Por isso que o diabo recebe o nome de Satanás, porque ele se coloca contra, se torna um obstáculo. Pedro, então, com esse pensamento mundano, não de acordo com o projeto do Pai, ele não entende que esse pensamento está contrário ao projeto redentor que o Senhor está realizando no seu Filho Jesus, o Messias enviado. Que a palavra Messias significa ungido, né? Yeshua, Deus salva, né? Jesus Cristo, né? Ou seja, o ungido de Deus que salva, né? Mas aí você verifica que essa oposição de Pedro, né? A mesma boca que reconhece o Messias, é a mesma boca também que mostra que esse messianismo de Jesus não vai ser bem compreendido, ao ponto então de levá-lo à morte. Isso acontece muito, né? Às vezes nós até sabemos quem é Jesus, né? Mas até hoje nós não entendemos o que ele fez, o que ele veio fazer. Porque a lógica que nós construímos é contrária. Você vai ver muitos por aí, né? Escrito assim, Jesus é o Senhor. Mas a teologia é uma teologia da prosperidade. É de um céu aqui na terra. A cruz passou longe. E São João vai dizer que para identificar o verdadeiro Cristo ou para identificar o anticristo, preciso professar que ele veio na carne, que ele salvou. E aqui o Senhor vai muito mais longe ainda, não só aponta qual tipo de messianismo, que depois da segunda parte do Evangelho, vai começar os embates mais fortes, ao ponto, né, de chegar àquilo que ele expressou em São João, né, amou-nos até o fim. Ele foi fiel, ele foi até o fim, custou a vida dele, mas ele cumpriu o projeto do Pai, dar a vida para nos salvar. E aí ele diz que esse é o único caminho. Se a pessoa quiser ter comunhão com ele, ou caminhar seguindo-o, então existem algumas condições. Primeiro, precisa da sua vontade, precisa você querer, precisa da execução correta do seu livre-arbítrio. Se você quiser, ninguém é obrigado a seguir Jesus Cristo. Ninguém é obrigado. Mas se você quiser, primeiro, renuncia a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga. Estou indo. Vem comigo ou não? Você quer me seguir ou não? Tem que fazer o que eu fiz. Ou seja, se você pega Jesus, você vai ver, um texto básico para entender isso, é Filipenses 2, 6, 11. Deus não apegou ociosamente ao seu ser igual a Deus, mas se fez homem. Esse mistério nós chamamos na teologia de kenosis, uma palavra que significa esvaziar-se de si.
E é bonito ver em Jesus, porque ao assumir a condição humana, ele esvazia-se de si, não se apega ao seu ser igual a Deus, para que o projeto e a vontade de Deus se encha nele. Em outras palavras, ele renuncia. Claro que ele continua sendo Deus, mas renuncia a sua glória, renuncia nesse sentido, renuncia ao seu ser igual a Deus, mas ele resolve ali se tornar um de nós. Por isso que Jesus é muito humilde, né? E aí você vai entender, uma metáfora, uma imagem que a gente compreender, imagine um copo cheio de água. Não se enche um copo cheio. Imagine que a água é você mesmo. Quanto mais você é cheio de si mesmo, menos espaço para Deus. Mas quando você esvazia essa água, esse si mesmo, quanto mais ela sai, mais há espaço para Deus preencher na sua vida. Por isso que o esvaziamento de si significa que você vai, abre aspas, esvaziando a sua própria vontade, vai conformando ele à vontade de Deus. E Deus vai entrando na sua vida e vai tomando conta da sua vida. São Paulo entendeu isso. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Essa kenosis ela é importante porque o nosso maior obstáculo para a salvação é nós mesmos. Somos nós mesmos. Foi o homem que, tentado pelo diabo, escolheu não fazer a vontade de Deus. Escolheu fazer o que ele quis. Aí nós chamamos de pecado. Por isso que todo pecado tem na sua raiz o orgulho que o leva a desobedecer. Por que nós pecamos, vocês sabem? Porque eu tenho livre-arbítrio? Claro, isso é condição nossa. Mas o livre-arbítrio também, por causa dele, eu também posso ser santo. Mas por que eu peco? Eu peco porque eu sou orgulhoso. Quanto mais orgulhoso, mais eu peco. Quanto menos orgulhoso, menos eu peco. Quanto menos orgulhoso, significa mais humilde. Quanto mais humilde, menos você peca. Por isso você vai entender que Maria era tão humilde que era imaculada, não tinha pecado nenhum. E Jesus era tão humilde, né? E aí a humildade, ela conduz à obediência, assim como o orgulho conduz à desobediência. Por isso que o diabo, de São Tomás, ecoou no céu: não servirei. É tão orgulhoso que não obedece. No seu dia a dia, pessoa que você trabalha, pessoa tão orgulhosa que você fala, cabeça dura, né? Orgulhoso demais. Pessoa humilde não, ela é serviçal, ela está à disposição, ela está disposta ali. Então, o problema nós somos nós mesmos. Claro que a gente tem outras concupiscências da carne, dos olhos, mas a soberba da vida, ela é muito perigosa. Então a gente vai percebendo, se você traz isso para o tempo, vamos atualizar a palavra de Deus, né? Vamos atualizar, porque é a função do padre não me lê, atualizar a palavra de Deus. Hoje, por exemplo, as pessoas, elas vivem num ritmo de vida que prioriza o capital e o consumismo. Aí vai gerar o restante, descartável, superioridade, aí vai, todo tipo de desordem. Mas, ou seja, a pessoa está num ritmo, o jeito moderno de viver é tão assim que é natural, como fruto dele, o ateísmo. Porque é uma lógica que não há espaço para Deus. Os que dizem que creem, a primeira coisa que eles fazem é não vir à igreja. Mas eles que continuam crendo. A segundo passo é não crer mais. Não há espaço, porque o espaço está sendo preenchido está sendo enchido com outras coisas. Então, vamos botar a imagem do copo. Existe um vazio. Em vez de eu esvaziar para que Deus encha, né, eu vou me enchendo de mim mesmo e vou enchendo de coisas. Aí as pessoas põem sua rota de fuga no trabalho. Em vez de trabalhar para viver, ele vive para trabalhar.
Porque se tirar o trabalho dele, ele está lascado. Aí a lógica é tão grande que aí você começa a preocupar e consumir as coisas. Aí você vai ver muitas pessoas num ritmo acelerado, cheio de coisas dentro delas, mas não preenchidas. Porque as coisas as pessoas não podem preencher. E uma vez que elas vêm para dentro da tua vida, elas passam a ser o seu ídolo. O ídolo de muita gente é o trabalho, de muita gente é os bens materiais. O ídolo de muita gente é o seu próprio ego. E isso faz com que você vai perdendo as coisas importantes da sua vida, como família, como dignidade, como espiritualidade. Tem muita gente perdido por aí, não sabendo aonde ir. Mas quando a gente não renuncia a nós mesmos, né? E aí a lógica do mundo é a satisfação de si mesmo. Não renúncia. E é interessante porque a gente não educa também os nossos filhos para renúncia. Porque a gente se esforça para dar tudo que eles pedem. Eles não sabem abdicar de algo por causa do outro, por amor ao outro. Não é? Não sabem abdicar sobretudo daquilo que não convém à salvação. E aí nós vamos vendo que a direção do pecado, né? Então você quer me seguir, precisa renunciar a si mesmo. Você é teu maior obstáculo. Um exemplo claro é quando você pecou por orgulho. Todos nós somos orgulhosos, viu? Em vários níveis. Quanto mais orgulhoso, mais você peca. Mas o orgulho se manifesta sobretudo na dificuldade de confessar. A gente vê muito isso. A confissão é tão interessante que a pessoa tem que ter muita humildade para confessar. Você chegar diante de um padre que também peca e procura outro padre que não quer confessar e bater no peito e dizer que você não é bom o suficiente, que realmente você foi capaz de fazer aquilo, que você escolheu aquilo várias vezes, e de novo, é muito humilhante, que você depara com uma realidade, né? Tu é uma... Eu ia falar besteira, não está gravando. Tu não vale nada mesmo, né? A gente percebe da nossa mesquinhez, que isso não é o amor de Deus por nós, que é o que nos torna tão especiais. Tirou esse amor de Deus, titica. Só que nós vivemos uma vida inflada. A gente usa e faz coisas para abaixar a consciência. Às vezes pela via da caridade, etc., descarga de consciência, para dizer para o outro que não é tão ruim, isso é bom mais ou menos, mas o fato é que, né, cuidado com você mesmo. A segunda coisa foi que Jesus abraçou o projeto, abraçou a missão, a condição, simbolizado na cruz. A cruz se tornou o grande sinal de amor. Gente, o sofrimento está intimamente ligado ao amor. Amar dói. Pode perguntar isso para uma mãe. Como amar dói? Porque depois que você pariu, por exemplo, depois que você criou tanto amor, o que a pessoa faz de bom, mesmo ela não estando fazendo nada de errado, sempre aquela preocupação, o cuidado, o medo da perda, de machucar, aquela coisa que você não, né? Que acompanha assim sempre, né? Quando você casa, você assume um compromisso com alguém para toda a vida. Hoje a pessoa não quer casar mais não, porque eles não conseguem fazer. Não há amor para assumir uma pessoa diante de Deus. Aí eles vão juntar. Não há amor para ter filhos, porque o mundo hoje está dizendo para você que você tem que trabalhar e tentar viver financeiramente mais confortável. Filho dá trabalho, e dá mesmo, viu? Custa mesmo. Mas eles tiram o melhor de nós. E você tem vontade de você chutar o balde, você não consegue, porque você pariu.
Mas quantas vezes, por exemplo, você que foi casado não pensou assim, está de largar, sair correndo, vontade de matar, não é? Porque você lidou com situações com seu companheiro que pesaram demais nos seus ombros. Quantos não tiveram vontade de desistir? Não é? Mas aí pega a cruz, porque o amor é isso, o amor é a renúncia, o amor é eu cada vez mais morrer para que o outro viva. É a lógica do Evangelho. Se você perder a sua vida, você vai ganhar. Se você ganhar, você vai perder. Mas o mundo não entende isso, porque o mundo hoje está dizendo para você que isso não cabe. Essa coisa do cristianismo passado. Você tem que ser feliz. Está sofrendo, você tem que ser feliz. Vai ficar sofrendo o resto da sua vida. Vai ficar se obrigando, e aí vira uma pressão, a pessoa não dá conta mesmo não, mas ela não entende a lógica do Evangelho, que ela assumiu um compromisso de salvar o outro, que ela assumiu um compromisso de morrer para que o outro viva. Aí você percebe como a lógica da cruz está cada vez mais distante do cristão, por isso que cada vez mais não cabe espaço, Jesus não cabe mais na vida das pessoas, porque ele tem cruz, né? Estou dizendo que tem que ser masoquista, eu quero sofrer. Não, não é isso. E nem precisa, venha sem querer. Bem, mesmo sem você querer. E a gente percebe que muitas pessoas, em vez de abraçar a sua cruz, eles transformam a vida num fardo, carregando coisas do passado, pegando coisas que nem sabe se vai acontecer. A cruz, ela é concreta. Ela é a missão do casamento assumido, ela é os filhos que você gerou, que vai te custar mesmo, que não vai deixar você dormir de noite, não é que depois começa a pensar, então, menino de Deus, difícil, aí você ensina o caminho, depois de velho, o menino vai escolher caminho que você não ensinou, você tem que ficar ali ralando para sustentar, educar, colocar no caminho, dá trabalho mesmo, tem que, não é? A cruz é em Cristo que redime. É necessário perder a vida por causa de Cristo e do Evangelho para ganhar essa vida. Então, queridos irmãos e irmãs, dá vontade às vezes de largar a cruz e sair correndo, né? Mas aí a gente não vai experimentar a glória que espera aquele que vive em cruz, na cruz de Cristo. Entendeu? O que é carregar a cruz, né? Não há maior amor do que aquele que dá a vida pelo seu amigo, né? Por isso que o mandamento de Deus é amar. Por isso que a cruz se tornou um sinal concreto de sofrimento, mas também de esperança, porque a cruz se tornou um sinal de amor. Você olha para a cruz, você percebe que Jesus foi capaz de suportar tudo porque me ama, deu a vida por mim, né? E a gente vê na história, grandes santos fizeram isso, né? Por exemplo, São Maximiliano Maria Kolbe, né? Morreu no lugar daquele pai de família. Não, deixa eu morrer no lugar dele, porque é um pai de família, né? Mas constantemente a lógica do amor está tão assim que a gente está aproveitando todas as formas possíveis para atirar a vida. E está tão assim, repara para vocês verem. Como é que você percebe? A pessoa, quando ela falta esse amor, aonde ela está, tudo ao redor vai morrendo. Quando a pessoa ama mesmo, vive, se doa, tudo ao redor dela floresce. Então nós somos chamados por Cristo, né, a entender. Às vezes nós estamos na igreja, mas nós não entendemos o que Cristo quer. O que você é? Católico, cristão. Não é? Por isso você vai vendo cada vez mais as pessoas servindo menos. Cada vez mais as pessoas se confessando menos. Cada vez mais as pessoas indo na missa menos. Quer ver? Pega o copo. Mede ontem. Quanto há de você e quanto há de Deus?
no seu tempo, quanto é destinado para Deus ou para a sua glória e para você? Nós temos muita palavra eu quero controlar, eu quero comandar, né? E aí o que acontece? Nós vamos criando as nossas lógicas de pecado. Mas no fundo, só refletem a nossa dificuldade de viver esse caminho de salvação, que passa pela kenosis, que passa pela cruz de cada dia. Cada dia tem, eu costumo dizer que cada dia nós temos o kit de salvação. O problema, a dificuldade, o sofrimento, a graça e a bênção para aquele dia. Às vezes Deus dá aquele sofrimento naquele dia, a solução daqui a 30 dias só. Cada dia tem um necessário para a salvação. Então é necessário, queridos irmãos e irmãs, que a gente use aquela lógica de São João Batista, né? Que eu diminua e que o Senhor cresça. Já reparou que na sua lida diária, correndo atrás das suas coisas, você está cada vez mais crescendo e cada vez mais diminuindo, está rezando cada vez menos, vendo cada vez menos na missa, servindo cada vez menos, pecando cada vez mais. Reparou? Porque às vezes nós estamos cada vez, eu entendo que ninguém consegue servir a Deus de barriga vazia e nem pelado, né? É difícil ser o necessário, mas o que eu estou dizendo para vocês é que essas coisas não podem ser senhores da nossa vida, não é? Esvaziar de si mesmo, encher-se de Deus, abraçar a sua missão com amor, dar a vida para a sua salvação, para a salvação de quem você ama. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.